Buenos días. Good morning. Bom dia, Estamos pessoal. esperando Nós estamos aguardando que se agora terminen de unir los participantes que que estaban en la os sala de outros espera participantes que estavam na sala de espera possam entrar aqui y vamos a na nossa empezar sala. Então, vamos começar en breve. logo em seguida, em breve, tá bom? Tenemos muchos participantes el día de hoy. Estamos llegando a Hoje nós 500 temos muitos participantes, já y estamos estoy segura de perto que se dos va a unir 500 más e eu tenho gente certeza que outras en los pessoas próximos estarão se unindo a nós minutos. nesses próximos minutos, tá bom? É. Veo que la gente se está saludando en el chat. Estou vendo que o Ya son pessoal solo tres está sesiones se y ya cumprimentando ali no tenemos chat. muchos amigos. São somente 3 sessões desde o início e já temos aqui muito bons amigos, não é isso? Ah, Buenas tardes, Irene. boa tarde, Si Irene. puedo Hola, unirme, ¿cómo estás? Sí, Estou ¿qué aqui. tal? estaba con dificultades y bueno, Eu ahora estava ya com alguns problemas pude de entrar conexão, ahora. mas El fin de agora, semana me toca, sí. felizmente, consegui entrar aqui, Bien, tá muchas bom? gracias, bienvenida. Obrigada. Bien, Seja bem-vinda. bienvenidas, Bom, sejam bienvenidos a la bem-vindas tercera e sesión bem-vindos a del essa curso terceira Cómo sessão fortalecer las do medidas de nosso adaptación curso de de salud para enfrentar el como desafío fortalecer as mundial medidas del de saúde clima para en las enfrentar Américas. os desafios Esta es la das mudanças primera climáticas nas parte Américas. de Então, na primeira enfoques para parte, ampliar la temos adaptación o en nosso foco é salud. voltado para ampliar a nossa Les adaptação em recordamos saúde. que el Queríamos lembrar botón para de vocês que existe um interpretación botãozinho está de al fondo de interpretação que su está na pantalla parte Zoom inferior da y sua pueden tela. escoger Na parte entre inferior direita, cuatro você pode escolher ali entre idiomas. 4 idiomas possíveis. Como les decía, Como eu dizia estamos para hoy en la vocês, nós sesión estamos 3 hoje na del sessão 3, na curso. terceira sessão deste nosso Eh, curso, e Quienes llegan por primera vez al curso, aqueles que estão aqui chegando pela todos los primeira vez, materiales de vejam bem, todos los todos os idiomas están los materiais em objetivos del todos os curso idiomas ali, y todos eles sería bueno contêm os que se objetivos do curso. familiaricen Então, con seria el interessante que curso vocês se si es la primera familiarizassem com vez esses que objetivos, se for asisten a a nuestro primeira vez que curso. vocês Maggie participam también deste nos va a curso ayudar aqui, compartiendo el não enlace é? al sitio web donde está la información Os outros colegas nos en los compartilharão os diapositivas. links para a internet Los do objetivos de esta material sesión que estará son distribuído em reconocer los diferentes idiomas. O componentes objetivo desta claves de las sessão de hoje evaluaciones de são vulnerabilidad y adaptación reconhecer y os las principais bases de componentes da conocimiento para ampliar los vulnerabilidade e esfuerzos de avaliações para adaptación adaptação, frente a para aquellos individuos o torná-los grupos. úteis para a ampliação Identificar dos cómo que esforços de las puntos de adaptação, entrada realistas dentro de su comparados com aqueles organización que limitam seu en los que la impacto. Identificar dois información ou y las três consideraciones pontos de climáticas, impacto realistas incluidas las de las dentro das suas definiciones de organizações, incluindo vulnerabilidad as y avaliações de adaptación, vulnerabilidade e adaptação, podrían integrarse en que los tudo isso programas poderia ser integrado existentes nos para programas ampliar existentes los para ampliar esfuerzos os de esforços preparación. de preparação. Y por último, E, por fim, descubrir las fuentes comunes descrever de la as fontes resistencia comuns de institucional a la resistência integración de las institucional, decisiones a y soluciones para integração da abordar coordenação las das mudanças barreras climáticas, oferecendo soluções preexistentes. para abordar as barreiras Las pré-existentes. sesiones tienen As duración de sessões terão 90 uma duração de minutos. 90 minutos. Cada sesión Cada terminará con un sessão debate que incluirá terminará unas com. Esse é um dos 25 grandes reflexiones. obstáculos quando pensamos em realizar uma avaliação como essa, em termos de ampliação dos nossos processos. Será que é importante? Será que nós temos como entender quais são as mudanças climáticas que afetaram determinados desfechos de saúde? E temos que identificar também as tendências como sendo os motivadores dos desfechos de saúde sensíveis ao clima e isso é em função também da distribuição geográfica desses riscos e como descrevê-los. Vamos ter também que analisar ou levar em consideração os determinantes de saúde quando estabelecemos uma relação entre os padrões climáticos, os padrões meteorológicos e os resultados do ponto de vista climático. Então, o quarto ponto aqui é identificar as populações vulneráveis e respectivos grupos e suas regiões geográficas. É aqui onde nós precisamos olhar em mais detalhes com relação a tentar melhor entender quais são os determinantes de saúde que exacerbam as inequidades de saúde. E isso é importante, uma vez que em muitos casos nós vamos ver que há vulnerabilidades que se sobrepõem, o que contribui para fazer com que a comunidade torne-se mais vulnerável, né? Essas são as coisas que são levadas em conta na avaliação da vulnerabilidade. Daí temos um documento que precisa refletir essas informações, né? Agora, na medida que eu estou falando aqui agora, existem alguns termos que eu tenho usado
Mas eu gostaria que nós todos tivéssemos em mente aqui ter algumas definições com relação aos principais contextos ou os conceitos principais. Quando falamos de vulnerabilidade, estamos falando de uma condição que é determinada pelos fatores, sejam ambientais, econômicos, sociais ou físicos, ou os processos que aumentam a suscetibilidade de uma pessoa, de uma comunidade. Daí, quando nós falamos sobre riscos de mudança climática, ali à direita, estamos falando do potencial de consequências adversas de um perigo, risco relacionado ao clima e a exposição também, ou seja, das pessoas, ou seja, de espécies que são usadas para fins de subsistência, não é, questões de saúde, ecossistemas e outras coisas que podem sofrer um efeito adverso. Então, quando se fala de exposição, está ali já descrito. A capacidade adaptativa significa que as instituições devem se ajustar aos danos potenciais e aproveitar as oportunidades ou reagir às consequências disso. No caso, o VIA considera a mudança climática como sendo, junto com todos os fatores que interagem com o ambiente, podem aumentar ou diminuir os riscos da saúde, não é isso? Esse gráfico, talvez você já tenham visto esse gráfico, mas na verdade, vamos analisar aqui os conceitos-chave. Podemos ver aqui os riscos à saúde a partir da mudança climática, quais são os aspectos potencialmente negativos. Podemos ver aqui os eventos extremos, como poluição do ar, etc. E, obviamente, o aspecto de demografia, exposição, fator de exposição ao sistema de energia e o aspecto negativo dos resultados à saúde. Aumento de mortalidade devido a eventos climáticos extremos e também as doenças não transmissíveis ou doenças transmissíveis por vetores e outro tipo de coisas relacionadas à saúde. Tudo alinhado com esse aspecto da abordagem sobre a mudança climática e, obviamente, tem uma série de perigos climáticos à exposição das pessoas a outros fatores que podem aumentar ou diminuir a exposição aos principais perigos ou a sensibilidade relacionada aos efeitos climáticos, ou também ampliar as barreiras e a nossa habilidade de ou controlar essa situação. Aqui temos um exemplo. É um exemplo muito simples do aspecto de vulnerabilidade, a exposição, os fatores de riscos, as tendências e, obviamente, a capacidade adaptativa de cada um dos países. Podemos ver aqui a exposição ao aumento da temperatura e o número de dias de ondas de calor. Também vemos aqui o aumento e a intensidade dos eventos climáticos extremos e os fatores de risco. Obviamente, a carga atual sobre a saúde, por exemplo, malnutrição, doenças, diarreia, vulnerabilidade, fatores de vulnerabilidade e também as tendências de urbanização, desenvolvimento urbano da população e também os movimentos populacionais e a capacidade adaptativa, como os aspectos de integração e pesquisa e, obviamente, a disposição dos governos para controlar os problemas. Agora passamos ao terceiro passo, que seria a avaliação da capacidade. Temos aqui as políticas, os programas, que, obviamente, o aspecto de manejo e a capacidade de aumento da carga climática no futuro. E aqui teríamos as consequências de outros setores e, obviamente, como isso impacta a saúde nos contextos de mudança climática. Então, esse tipo de avaliação de capacidade ajuda a identificar as possíveis alterações nos programas e de ações que podem ser alteradas para aumentar a capacidade e justamente tratar esse risco à saúde devido à mudança climática. Então, temos aqui alguns aspectos relacionados à capacidade. Quais são as políticas existentes? Quais são os programas existentes? Eles reduzem a
vulnerabilidade ou aumentam a capacidade de lidar com o problema. E eles são efetivos no manejo dessa morbidade ou mortalidade relacionada ao clima, podem então ser riscos futuros esperados. Então, essa informação de entendimento da vulnerabilidade do setor de saúde aos riscos do clima, essa resiliência para poder tratar esse problema depende, obviamente, da funcionalidade do sistema de saúde como um todo. O próximo e quarto passo, com relação à avaliação dos riscos futuros, estamos falando de qualitativamente, quantitativamente, a projeção dos riscos à saúde devido à mudança climática. Então, no passo 4A, temos a descrição de como esses riscos à saúde atuais poderiam mudar o cenário da mudança de clima e do desenvolvimento dessa situação. E, obviamente, essa carga adicional pode ser estimada, obviamente, de forma qualitativa ou quantitativa, dependendo da disponibilidade de dados, de recursos e de capacidades. Agora, no quinto passo, melhor dizendo, é justamente quando fazemos a avaliação de adaptação, é justamente quando identificamos as políticas e programas e ações necessárias para tratar riscos à saúde projetados atuais e no futuro, e futuros também, identificando populações adicionais, a saúde das populações adicionais, e obviamente tem uma série de recursos desenvolvidos pela OPAS na nossa planificação de adaptação e podemos então avaliar uma série de aspectos, como identificar as políticas de atenção ao atendimento à saúde, de saúde da população e programas para prevenir e reduzir a carga, o ônus projetado sobre a saúde e priorizar as políticas de adaptação, identificando todos os recursos humanos. E aqui temos também algo que vocês devem já ter visto, que é justamente essa estrutura operacional para aumento da resiliência em sistemas de saúde de baixo carbono. Então, essa é uma ferramenta muito útil que nos ajuda a identificar de uma maneira muito abrangente as políticas, os programas, as ações para tratar os riscos relacionados à mudança climática. Temos 10 componentes relacionados à resiliência climática e aqui podemos ver que são aqueles 10 tijolos ou 10 aspectos, como se fosse uma construção de uma forma de preparar o nosso plano de adaptação, e alguns dos países, de fato, já começaram esse processo. E, na verdade, isso forma o base dessa planificação de adaptação nacional, que é algo muito importante, que já está sendo feito em alguns países. E o sexto passo é justamente quando queremos resumir e comunicar o que nós encontramos, justamente que estão sendo utilizados aspectos muito importantes para dar seguimento ao nosso plano de adaptação. E temos, obviamente, todas as partes interessadas, mostra que, então, as avaliações que são incluídas em processos de políticas e mecanismos de prestação de contas, incluindo a síntese e o conhecimento desse entendimento que é ganho dentro do nosso plano de adaptação, estabelecendo processos interativos para poder dar um bom manejo e um monitoramento dos riscos à saúde relacionados à mudança climática. E aqui temos os passos desse processo. Aqui são os 6 passos nesse processo de adaptação, e quando vemos esses 6 passos, como podemos fazer, então, essa escalabilidade? Bom, antes de falar nisso, primeiro vamos, o que queremos dizer quando falamos de escalabilidade, ou de ampliação? Estamos falando de uma expansão geográfica, ou seja, sair de uma situação local a um nível regional, nacional, até global. Estamos falando também de integração intersetorial e colaboração, incluindo mais setores, não somente a saúde. Queremos falar de agricultura, água, infraestrutura. Avaliações podem criar interdependências em um efeito cascata relacionado à mudança climática. Estamos falando sobre extensão
sobre o tempo, ou seja, projeções para o futuro, pensando no cenários futuros, não somente o que vemos atualmente. Também estamos falando de amplificação, de aumento de metodologias, ferramentas, não somente um sistema, fazendo simulações de avaliações do clima. Obviamente, isso aumenta a relevância. E, obviamente, que temos a participação dos stakeholders, das partes interessadas, vários setores, para que tudo isso seja inclusivo. Obviamente que tem um vínculo aí com políticas e planos estratégicos, planos nacionais, para ter aí objetivos de equidade, de desenvolvimento, e é muito importante também pensar na mobilização do aspecto financeiro, tecnológico e também institucional, contar com esse apoio. Falamos sobre adaptação, falamos sobre amplificação ou escalabilidade. Então, temos algumas definições aqui. Falamos sobre adaptação reativa e adaptação incremental e também transformativa. Pensemos, então, em reativo. É algo urgente. Não temos tempo. Então, temos que tentar arrumar a bagunça. Às vezes, estamos fazendo aí algum tipo de adaptação, fazendo atividades que são más, são uma má adaptação, um arremedo. Por que um arremedo? Porque não temos tempo de planejar, tivemos que fazer alguma coisa, mas pelo menos estamos tratando aí daquelas vulnerabilidades subjacentes. Também falamos sobre adaptação incremental, ou seja, aquela coisa gradual, já os sistemas que já existem, que é justamente algo tratado para reduzir a vulnerabilidade às mudanças dos riscos climáticos. E, obviamente, estamos pensando também na adaptação transformacional, ou de transformação. Queremos, com isso, falar sobre as mudanças fundamentais aos sistemas, às estruturas, aos valores, para tratar os riscos climáticos em seu cerne. Principalmente, por exemplo, uma situação em uma instalação hospitalar para diminuir o calor excessivo dentro do ambiente, e também temos a parte de transformação, que é justamente o que nós queremos, ampliar, escalar, e essa é a parte de adaptação que é fundamental, justamente para fazer os câmbios aos sistemas, estruturas e valores, para realmente tratar o problema em sua raiz. Obviamente que isso é algo de longo prazo e, frequentemente, cross-setorial, ou seja, transsetorial, envolve sociedade, políticas, governo, pode também incluir todo o redesenho, reorganização do sistema urbano, mudando os paradigmas totalmente, ou seja, relocando uma comunidade, por exemplo, de uma área sujeita a inundações, passando para outro lugar, ou seja, dar uma reviravolta em todas as instalações de saúde como parte da nosso trabalho de preparo para essa mudança climática. Esse tipo de avaliação já está disponível, tem uma série de países, mais de 50, que já estão incluindo esse tipo de identificação dos riscos de saúde relacionados ao clima, com relação às doenças transmitidas por vetores e, obviamente, o estresse climático do calor e também as doenças presentes na água e, obviamente, as vulnerabilidades do sistema de saúde e a avaliação dessas vulnerabilidades. Isso também ajudaria muito ao nível das instalações hospitalares. Aqui, na seção das Bahamas, nas Bahamas, por exemplo, eles desenvolveram e já lançaram esse plano nacional de adaptação. E como? Eles, na verdade, fizeram uma série de avaliações para identificar as vulnerabilidades vinculadas a furacões, a elevação dos níveis das marés, dos níveis dos oceanos. E também isso pode ser atualizado, obviamente deve ser atualizado, e também inclui a adaptação, as estratégias de adaptação, desenvolvimento dessas estratégias para a parte de resposta de emergências e infraestrutura relacionada à saúde, e também escalar todo esse trabalho. Da parte da República Dominicana, eles decidiram criar um kit comunitário de ajuda à mudança climática. E são iniciativas focadas na
formação de capacidades para reagir às emergências climáticas relacionadas a emergências de saúde relacionadas ao clima. Obviamente que são trabalhadores do sistema de saúde para prestar os primeiros socorros. Foram eles que receberam treinamento. E a Colômbia também tem um plano de adaptação nacional, identificando riscos, focando em doenças que são aumentadas. Existe a exacerbação de doenças devido à mudança climática, malária, dengue. Obviamente, a participação da comunidade, das comunidades é muito importante. E, de fato, reflete o compromisso na Colômbia de integrar a saúde dentro desses planos de ação e baseados nas diretrizes proporcionadas pela OPAS, por exemplo. E ajuda bastante a focar na estratégia de adaptação para melhorar a sua consciência de saúde, ao mesmo tempo tratando os outros aspectos de desigualdade social, etc. Com relação a esses exemplos da nossa região, quais então são os desafios? E obviamente que essa pode ser uma sugestão a coisas que vocês podem associar à sua situação. Mas o que acontece é que os setores na verdade, estão em silos e a governança está fragmentada. Existe uma falta de coordenação nacional, muitas vezes. E é justamente a nossa colaboração, nossa liderança, tanto local como regional, tem poucos recursos e também os recursos políticos também estão fragmentados e as políticas podem não refletir a nossa realidade relacionada à mudança climática. E então, atualizar todos esses dados pode ser muito lento, uma coisa muito lenta por causa dos processos burocráticos que nós temos, isso é tão comum. Obviamente que os desafios são tantos, não somente com relação ao financiamento, mas o tempo de adaptação, os sistemas a limitação que nós temos e, obviamente, a dependência de doadores externos é também algo que afeta. E também pode haver a falta de capacidade de navegar todos esses mecanismos e estar em contato com os parceiros. E, obviamente, que existe a parte humana, aquelas brechas de conhecimento, e, obviamente, temos pouco treinamento, pouca força de trabalho e também essa pouca integração de dados e a comunicação e, obviamente, a marginalização dos grupos vulneráveis. E, obviamente, que pode haver pouco conhecimento para reagir efetivamente. E, obviamente, é importante, por esse motivo, ter cursos desse tipo. E, obviamente, que tem outras barreiras, outros desafios que estão relacionados à comunicação, como já havíamos mencionado, e também temos poucos dados e também pouca integração dos dados e pouco acesso. E temos problemas também relacionados a essa desagregação de dados. E isso, obviamente, que impede a boa tomada de decisão. Pouca comunicação, às vezes as autoridades da saúde lutam. É uma luta tremenda para poder passar a informação e contar com apoio à adaptação. E, finalmente, com relação a essa marginalização dos grupos vulneráveis, como havia mencionado, é justamente quando aqui pensamos nas barreiras relacionadas à equidade, principalmente com relação às comunidades autóctones, indígenas, originárias, e justamente esses são os desafios. Agora, com relação às sugestões, às soluções, temos que pensar em soluções de governança e institucionais, na integração climática e no planejamento da saúde, mas reformas das políticas existentes. Obviamente que alguns dos exemplos já apresentados, eles já conseguiram escalar seus esforços de adaptação. E, obviamente que temos soluções relacionadas à parte financeira. Não estão disponíveis, mas existem alguns parceiros de desenvolvimento, algumas instituições, a partir dos quais podemos alavancar alguns fundos para aumentar essa adaptação. Obviamente, com relação a treinamento e desenvolvimento de forças de tarefas, obviamente que podemos pensar em treinamento de profissionais, e tanto na parte de saúde como de governo. Com relação às soluções de tecnologia e dados, podemos ter sistemas de aviso
precoce e usar as previsões climáticas para antecipar ameaças à saúde, como ondas de calor ou doenças transmissíveis por vetores e também investigação com relação ao clima, ao meio ambiente e dados relacionados à parte social e econômica. Também temos oportunidades relacionadas a esse documento é uma posição comum da América Latina e do Caribe com relação à mudança climática e à saúde. É a posição que temos na nossa região, é um documento que já foi produzido, temos várias regiões e podemos contar com cada um desses parceiros, porque temos evidências, temos as nossas agências, temos uma agenda para o Caribe e temos diferentes compromissos, diferentes práticas e podemos compartilhar uma série de experiências e de aprendizados entre nós. Ou em resumo, fortalecer essa avaliação ajuda a identificar áreas prioritárias para intervenção, alocar recursos de maneira mais eficiente e desenhar estratégias de adaptação robustas e que são crescentes e construir também essa resiliência através de todos esses sistemas interconectados. Essas soluções devem ser ajustadas a cada uma das condições para que essas intervenções sejam efetivamente aplicadas para que possamos fazer monitoramento, avaliação e continuar sempre crescendo. Com isso, eu gostaria de agradecer e passar de volta a palavra à nossa moderadora. Muito obrigada, Karen. Muito obrigada por sua intervenção. Agora, continuaremos com Magali Batista. Magali Antônia Batista, muito obrigada e adiante. Magali, seu microfone está fechado. Boa tarde a todos. Me ouvindo? Bom, primeiro, deixa eu compartilhar a minha apresentação. Apareceu? Bom, obrigado pelo convite. Eu vou falar um pouquinho das ações de saúde frente às altas temperaturas no município de São Paulo. Então, para isso, vou apresentar um pouquinho o nosso trabalho, né? Eu trabalho na Vigilância em Saúde Ambiental aqui no município de São Paulo, então a gente tem um sistema de vigilância que atua dentro desse município, que tem quase 12 milhões de habitantes. Então, aqui só para vocês conhecerem, né, a vigilância como um todo, que tem 6 as divisões regionais, 28 unidades de vigilância em saúde espalhadas dentro do município. A vigilância em saúde ambiental trabalha com populações expostas aos contaminantes, né, do solo, do ar, aos contaminantes químicos, aos desastres naturais e tecnológicos, à qualidade, fazendo a vigilância da qualidade da água para consumo humano. Dentro dos desastres naturais, nós também atuamos, além dos hidrológicos, né, com as baixas e as altas temperaturas. E aí, dentro, né, das altas temperaturas, né, os mais vulneráveis, que já é sabido, né, a população de idosos e crianças, mas aqui no município a gente tem uma população grande em situação de rua. Então, a nossa atuação acaba sendo mais focada nessa população. E aí, nós temos uma operação de altas temperaturas dentro do município que começou que foi implantada em 2023. Então, após vários episódios, né, de ondas de calor no ano de 2023, foi instituído um plano de contingência para altas temperaturas. Nós temos um centro de gerenciamento de emergências climáticas aqui no município e, seguindo uma série histórica, eles estabeleceram que aqui a temperatura, quando a temperatura atingisse um patamar igual ou superior a 32 graus ou sensação térmica equivalente, a Defesa Civil decretaria um estado de criticidade, né?
E esse plano, os critérios são o critério de observação, atenção, alerta e alerta máxima, mas quando nós atingimos os 32 graus, nós entramos em estado de atenção. E aí são várias ações que são realizadas. So a number of different actions are conducted. Perdão, senhora, vou desligar. Desculpa. Esse Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, né, o CGE, ele encaminha boletins, informações diárias, né, para a saúde e para outras secretarias. Nesses boletins, a gente recebe esses mapas que a gente encaminha para as nossas regiões, né, para as nossas unidades de vigilância, para as unidades básicas de saúde. E a previsão para ondas de calor, sempre esse boletim ele é estendido a cada 3 dias, né? E o porquê a cada 3 dias a gente segue, ou seja, ele segue, né, o Instituto Nacional de Meteorologia, que quando as temperaturas, nesse caso especialmente as máximas, excedem 5 graus, né, são decretadas ondas de calor, né? Então, sempre que atinge esses acima de 5 graus, então a nossa média de previsão é entre os 28 graus, por isso ficou estabelecido os 32. Então, 27, 28 acabou estabelecendo 32 graus. Esse gráfico abaixo é um gráfico do ano de 2022, 23 e 24, e aí vocês veem, né, em amarelo, em verde o 22, em amarelo o 23 e laranja 24, como o ano de 23 e depois o ano de 24 excedem bem a curva, né, acima dos 32 graus. No ano de 2024 também a gente só não teve alteração, né, para as altas temperaturas nos meses de junho e julho. O ano inteiro nós tivemos altas das temperaturas, e aí esse gráfico mostra bem isso. E no mês de setembro de 2024, nós tivemos episódios, né, que além que já é esperado para esse mês de setembro, baixa umidade do ar, a umidade relativa do ar ela fica bem abaixo. O município também enfrentou ondas de calor, como eu falei anteriormente. A qualidade do ar atingiu o pior nível em uma década, com picos de poluentes inaláveis e partículas finas devido à combinação de seca, altas temperaturas e a fumaça de queimadas, tanto dos municípios vizinhos, né, aqui do estado de São Paulo, quanto queimadas que vinham da Amazônia. Essas queimadas, normalmente, elas passam, nesse período, elas passam por São Paulo, mas elas passam bem acima. Então, acabam que a gente, o município, né, a população não sentia. Em setembro de 2024, nós sentimos porque teve queimadas ao redor do nosso município. Então, o interior de São Paulo queimou, né? Teve muitas queimadas. E com isso a gente teve uma qualidade do ar muito ruim. E aí foi montado um comitê de crise para altas temperaturas. Então, esse comitê gestor foi coordenado aqui pela Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com o secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente. Tá? Foram estabelecidas várias medidas temporárias, emergenciais, voltadas ao enfrentamento da situação, e tendo como objetivo mitigar os danos mesmo, que as altas temperaturas vinham a causar, né? Foram montadas tendas da operação altas temperaturas. Essas tendas elas têm um horário, né, do dia das 10 às 16 para abertura, né, e finalização. Nessas tendas tem a distribuição de água, chá, sucos, gelados e frutas. Além disso, tem um atendimento, né, de enfermagem, atendimento para a saúde, orientações aos munícipes, e é feita uma triagem para esses munícipes que precisam de atendimento serem encaminhados para o hospital ou para uma unidade básica de saúde. Nessas tendas, elas têm espaço de descanso climatizado, também são tendas bem grandes, com cadeiras, né, e elas não atendem só, atende toda a população como um todo, essas que estão passando ali na região, mas principalmente aquela população em situação de rua.
Ao lado dessas tendas grandes são montadas tendas PETs, né? Essas tendas têm cuidados aos animais domésticos, né? E os profissionais orientam essa população quanto aos cuidados, ofertam também potes de água e petisco para esses animais. Nesse período, esse comitê de crise, ele trabalhou com uma estratégia do mapa de áreas prioritárias de estresse térmico. Esse mapa está até no Panclima do município de São Paulo, foi disponibilizado pela Secretaria do Verde, Meio Ambiente, e foi trabalhado o município como um todo, mas essas áreas foram prioritárias. Então, dentro dessas áreas, 7 áreas eram as mais com risco muito alto, né, para um estresse térmico. Então, foram mapeados unidades básicas de saúde e escolas que seriam prioritárias para fazer as ações. Então, teve também entrega de flaconetes de soro fisiológico para hidratação das narinas, nas instituições de longa permanência das prefeituras, né, e os centros de atendimento aos idosos. Foram também, nesse período, nós temos uma plataforma chamada e-saúde, então, esse aplicativo, ele deu alertas também de altas temperaturas. Foi estabelecida uma rotina sentinela para para prevenção de incêndios, porque a gente teve muito incêndio em parques também dentro do município. Então, se adotou uma estratégia unidade sentinela para o fogo, que os seguranças, principalmente à noite, eles ficavam em alerta, e se eles verificassem fumaça próximo, eles entrariam em contato com a guarda. Tá? Foi publicado vários documentos orientativos, principalmente para a pessoa idosa, para os servidores públicos e para crianças no ambiente escolar. Essas unidades também, as unidades básicas de saúde daquelas as 7 prioritárias, foi feita uma orientação aos munícipes já na porta da unidade básica de saúde. Então, eles já eram orientados, assim que chegavam, já era feita uma triagem referente à situação, ao diagnóstico, e já feito algumas orientações. Então, foram criados grupos de espera para aquelas pessoas que estavam aguardando atendimento serem orientadas. Foi intensificado as visitas domiciliares para orientações a famílias, pela estratégia de saúde da família. Deu-se ênfase também nas orientações, nas visitas, né, além das visitas da estratégia de saúde da família, as visitas casa a casa pelos agentes comunitários de saúde. Então, os de proteção ambiental, que são os agentes que tem também nas unidades básicas de saúde, e os agentes de endemia, os ACS. Como foi feita distribuição de folder para ser feita essa orientação. Uma das estratégias que nós utilizamos aqui na vigilância foi capacitar os profissionais de saúde quanto ao atendimento dos munícipes frente às mudanças climáticas, para altas temperaturas, baixa umidade do ar, com indicação de trabalhar com esse guia de bolso do Ministério da Saúde, né, da UPAS do Ministério da Saúde. Então, esse guia, ele traz a associação entre a mudança climática e a saúde. Então, sistemas de saúde capazes de responder a tempo toda essa demanda, né, reconhecendo os agravos de saúde relacionados à mudança climática. E uma das estratégias para a baixa umidade do ar, a gente já utiliza aqui na vigilância, então é um plano de contingência para baixa umidade do ar. Sempre que o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas informa que a umidade vai ficar abaixo de 30%, o Estado ele entra em estado de atenção, e aí nós informamos, é decretado pela Defesa Civil, e nós encaminhamos tanto para as nossas unidades de vigilância, para serem encaminhados para as unidades básicas de saúde, quanto a gente encaminha para as diretorias regionais de educação, para as escolas.
e eles seguem um protocolo, eles encaminham para a escola e alguém na escola fica responsável para avisar esses professores. Para quê? Para se evitar o exercício físico ao ar livre. Então, se na escola for ter uma atividade física naquele horário, a atividade física é transferida para uma área coberta, ou não se faz a atividade física ao ar livre, deixa para fazer um dia seguinte. Usar, né, aí tem as orientações de uso de soro fisiológico nas narinas, umidificar bem o ambiente, usar solução lubrificante ocular, fazer uma maior hidratação, evitar locais de exposição. A escola, nesse período, ela faz a hora da hidratação, então os professores falam, é hora da hidratação, as crianças vão para o bebedouro encher suas garrafinhas e fazer ingestão de água. Para a estratégia de poluição do ar, nós trabalhamos com uma estratégia Unidade Sentinela do Programa de Populações Expostas aos Poluentes do Ar, Vigiar, que são 28 unidades espalhadas, né, pelo município, e essas unidades, elas têm um diferencial, que é analisar a associação entre exposição e a poluição do ar em crianças menores de 5 anos com alguns agravos respiratórios. Essa estratégia, ela favorece a identificação dos problemas de saúde, em uma escala temporal mais próxima da ocorrência do evento. Então, com isso, a gente consegue fazer uma análise mais próxima, né? E permite alertar os profissionais de saúde a respeito de possíveis ocorrências de agravo preveníveis associando a poluição do ar. Essa estratégia de unidade sentinela, a gente acabou fazendo um levantamento dos dados de atendimento do nosso sistema integrado de assistência à saúde, e o SIGA que está aqui. Então, a gente utilizou os meses de julho, agosto e setembro, os atendimentos da unidade sentinela, os decretos de baixa umidade do ar, as precipitações, né, as chuvas nesses meses, a quantidade de chuvas, não em milímetros, né, só a quantidade de dias que choveu, a temperatura acima, os decretos de temperatura acima de 32 graus, e cicatriz de queimadas, que na verdade foi ofertado pela Secretaria do Verde, esses dados são da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, são queimadas que houveram em parques do município. Então, vocês veem que o mês de setembro agosto e setembro a gente teve muito mais atendimentos, né, muito mais decretos de baixa umidade do ar. A gente teve em agosto quase nada de chuva, e mesmo a gente tendo em setembro dias com chuva, foram pouquíssima quantidade de chuva, então bem menor. E 14 dias com temperaturas acima de 32 graus no mês de setembro, e 25 cicatriz de queimada, então de parques que queimaram. E aqui eu fiz um gráficozinho dos dados de atendimento da unidade sentinela, só para demonstrar, não dá para falar. Já passou o tempo? Tá. Queria recordar a Magali. Queria só lembrar a você, Magali, que seus 15 minutos já se esgotaram. Queria saber se falta muito ainda para concluir, não? Não, já acabou. Na verdade, já acabou. Eu só coloquei um último gráfico aqui, estratégia a longo prazo, que na verdade foi ações acionadas com parceria. A gente teve parcerias de trabalho agora no final, né? Parcerias em conjunto com a universidade, parceria em conjunto com a Secretaria do Verde, e uma das dificuldades é manter o grupo técnico, né, para o plano de contingências de altas temperaturas. É isso, aqui está disponível alguns, né, onde estavam os dados que eu apresentei. Quero agradecer muito, obrigada, desculpa por ultrapassar um pouquinho o tempo, e qualquer coisa eu estou à disposição para qualquer pergunta. Obrigada. Estava muito interessante, muitíssimas graças. Não, foi interessantíssimo, muito obrigado. Nós gostaríamos de continuar ouvindo você ainda mais, não é? Agora teremos a Mercy Borbor Córdoba. Antes de passar para a sessão de perguntas, que vocês poderão fazer durante a sessão de QIA.
Obrigada, Mercy, por estar conosco aqui. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Então, vamos para a apresentação, tá bom? Bom, eu vou apresentar para vocês o caso de uma cidade costeira, que é a cidade de Durán, especialmente para que nós vejamos aí quais são alguns dos obstáculos que nós tivemos no processo para trabalhar com a vulnerabilidade e depois examinar como poderíamos chegar à adaptação. Neste caso, o que eu gostaria de começar a dizer é estabelecer o seguinte, que o IPCC foi muito enfático, dizendo que a mudança climática vai aumentar em frequência e intensidade. E nós vamos ter muitos eventos em todas as regiões do mundo. Isso nós temos visto todos os anos em todas as regiões. Mas, da mesma forma, vejam que as cidades, elas têm uma condição especial, especialmente onde esses efeitos serão ampliados em função da aglomeração de pessoas, da densidade populacional. Então, nós vamos ter mais problemas aí. E nesse gráfico que vemos aqui, não dá para ver o gráfico aqui, pelo menos não estou vendo o gráfico aqui. Mostra em 2015. Ainda 2023 e 2024 tivemos temperaturas acima de 32, chegando até 35 graus Celsius. As cheias ou inundações são o pão de todos os dias, o pão de cada dia, assim que eu posso dizer assim. Em 2020, no entanto, sabemos o que aconteceu. Aconteceu uma pandemia que afetou o planeta inteiro. O que é que isso quer dizer? Perdão, Mercy. Você não está compartilhando a tela aqui conosco, não. Ah, desculpa, não sabia. Eu pensei que estivesse já compartilhado, né? Deixa eu ver aqui. Não, ainda não. E agora bem? Sí, solo ponle por favor en Sim, presentación. só que precisa colocar no modo. Ok, isso mesmo. Eu dizia o seguinte, que essas cidades, que esta cidade de Durán falava sobre aquilo. Mas eu queria mencionar para vocês uma coisa que é importante, é o seguinte, que basicamente as cidades estão diante de todas essas ameaças múltiplas, não é? Climáticas, epidêmicas e pandêmicas. No caso, Durán é uma cidade costeira com 300 mil habitantes, está numa região baixa, mas aqui vejam a zona dos canais e uma modelagem das inundações num período em torno de 10 anos, e que isso nos permite ver nesse modelo quão frequentemente as cidades estariam inundadas. Mas aqui temos uma condição especial: 40% da cidade está localizada em assentamentos informais. E, além disso, é preciso levar em conta que as cidades elas têm a competência de tudo que diz respeito a fazer o que precisa fazer, proteção de desastre, proteção, por exemplo, em termos de serviços básicos, água, saneamento, serviços de saúde, atenção aos grupos vulneráveis. Daí é importante estabelecer esta parte, né? Ou seja, que eles vão ter que fazer isso, tendo a capacidade ou não, mas é preciso trabalhar nessa direção. Karen nos falou sobre a definição daquilo que é o risco climático, dependendo da ameaça, da exposição e da vulnerabilidade. No caso da cidade de Durán, que nós fizemos ali, foi uma análise de vulnerabilidade considerando a exposição a múltiplas ameaças, como, por exemplo, as enchentes, não é? As ondas de calor e os deslizamentos de terra. A sensibilidade ali, tanto dos indivíduos como também dos sistemas da cidade, e a capacidade adaptativa também, não só da instituição, mas também da própria cidade. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui algumas das variáveis que nós analisamos em nível de cidade, né? E na primeira parte, a parte da exposição ali à esquerda, nós analisamos quais são os lugares que haviam sido expostos a inundações ou enchentes, quais áreas estavam expostas às ondas de calor. E também nós pudemos ver ali, no caso da Covid-19, lá em 2020, que áreas foram mais expostas a algumas condições por conta da dispersão do vírus, com conglomeração, conglomerado de pessoas e coisas assim que afetam tudo isso. Então, a sensibilidade, a suscetibilidade estava sendo analisada em nível demográfico, mas também das condições urbanas, onde é que as crianças estavam localizadas, os anciãos, as pessoas idosas, as pessoas com comorbidade, aquelas diferentes condições das casas, das residências, especialmente daqueles assentamentos informais, quem eram aqueles que tinham acesso ao saneamento, quem tinha acesso às ruas, e, finalmente, a capacidade adaptativa também acontece em dois níveis que nos permitiu avaliar quem estava recebendo educação, quais eram seus meios de subsistência, que comunidades estavam organizadas ou não, que programas a cidade tinha à disposição e como se poderia estabelecer basicamente um sistema de alerta precoce, neste caso aqui, para a cidade, não é? Uma outra coisa importante era qual a qualidade
da coordenação interinstitucional. Então, com esse esquema, com essa informação sobre as variáveis, não é, foi possível quantificar e mapear também em termos de definir, de forma que nós calculamos ali índices para cada um deles, em termos de exposição, para verificar onde estão os locais que estão mais expostos, que eram exatamente em determinadas áreas, por exemplo, na região próxima dos canais e também em determinadas áreas mais baixas que tinham uma drenagem muito ruim. Daí o impacto era exatamente o dano à infraestrutura, dano à propriedade e problemas de poluição. Com relação à acessibilidade, ficou muito claro que as crianças e as famílias mais pobres viviam naquelas zonas de subúrbio, que são as que estão em vermelho, que eram jovens, onde viviam em assentamentos informais, como vocês veem nas fotos, e não tinham acesso a saneamento básico nem a água potável. Os mais velhos, no centro da cidade, ali concentrados, obviamente, com serviços básicos, sim, que havia. Aqui, justamente, onde fazemos um mapeamento de algumas das doenças, como dengue, leptospirose ou também, enfim, doenças respiratórias. Então, poderíamos aí ver esse impacto sob o aspecto de sensibilidade. A capacidade adaptativa permite identificar quais são aqueles bairros que necessitavam basicamente das capacidades que, quer sejam humanas ou de sistemas que a cidade não proporcionava. E, obviamente, ratificava que justamente a cidade não estava proporcionando serviços básicos e, portanto, tinha aí uma capacidade muito baixa de adaptação, que é justamente essas áreas em vermelho. Então, vimos se havia programas de proporcionar atendimento à saúde e vigilância sanitária e sabíamos que havia alguma liderança, principalmente em grupos de mulheres. E se houvesse alguma ação relacionada à redução de riscos, e obviamente que seria um aspecto um pouco mais desenvolvido na cidade. E, dessa forma, desenvolvemos aqui um mapa para integrar esses três componentes, um mapa de vulnerabilidade, que permitia justamente analisar quais eram as áreas de maior vulnerabilidade e fazer essa integração entre capacidade adaptativa e, obviamente, com essas diversas camadas. E essa informação é muito dinâmica e permite trabalhar com muitas outras coisas. Quando a gente reúne as informações relacionadas à dengue, por exemplo, nós nos damos conta que havia maior concentração na área urbana, mas não necessariamente porque aí já estava acontecendo o problema. Não, é porque simplesmente não existe informação nessas áreas de assentamento informal, porque nem sequer existem centros de atendimento à saúde. Então, essa informação deve ser mapeada localmente, com conhecimento local e com a informação que vem ali do lugar e, obviamente, das pessoas que vivem ali naquele lugar. Portanto, justamente quando nós estávamos trabalhando nesse assunto relacionado à vulnerabilidade e, obviamente, a parte ambiental, climática, e, obviamente, depois nós, em 2020, tivemos a pandemia. E trabalhando aí na cidade, vimos a oportunidade de explorar justamente ver o que as pessoas pensavam, qual era a informação que eles tinham, principalmente nessa época de Covid, para, obviamente, ter aí os exames contra a Covid, ter algum registro e, obviamente, já aproveitávamos a oportunidade para ver condições de saúde, nutrição, etc. Que foi uma grande campanha onde várias entidades participaram, desde áreas estatísticas até o pessoal de biomedicina, ou seja, várias áreas. A comunidade, então, nos demos conta que a comunidade estava desprovida de informações, de conhecimento, e a necessidade de que houvesse aí um exame de sangue, a necessidade de fazer uma serologia. E, obviamente, que isso não tinha nada disponível. Havia uma carência tremenda, muito grande, a carência nessas regiões. E isso também nos dá a oportunidade de começar a trabalhar em redes que permitam justamente proporcionar esse tipo de serviço. Essas são algumas das fotos que nós fizemos, e o que nós queríamos era ver quais eram as possibilidades, que tipo de trabalho que poderia ser feito nesse sistema de alerta relacionado à epidemiologia, e também temos aquela barreira imensa que era a limitação de todo o aspecto da tecnologia. A gente pensava que somente com o telefone era muito fácil. Não, mas na verdade não é assim que acontece. São coisas que quando você está aí no campo, você acaba
se dando conta. Por isso que a gente começou a focar justamente na, na terceiro aspecto, que é justamente a capacidade adaptativa de uma cidade. Para isso, nós aplicamos essa metodologia, esse Health Score Card, que são os cartões de saúde, de pontos. E, obviamente, relacionado à governança, que é um aspecto crítico. E vimos que, basicamente, durante esses momentos de emergência, de desastre ambiental, que é justamente por aí que a gente começou, existe, obviamente, as epidemias, e temos aqueles surtos que acontecem depois de alguma situação ambiental, mas ainda assim não estão totalmente consideradas nos trabalhos de previsão. Também vimos que o aspecto de saúde mental e saúde física nem assim são considerados a meio e longo prazo. Obviamente que tem aquela resposta imediata, mas não é estabelecido aí um plano de ação para mantermos acompanhamento dessas condições e basicamente a gente acaba abandonando a população. Finalmente, ainda que se saiba que existe ah, aqueles problemas crônicos, que ainda é um aspecto crítico durante as emergências, ainda assim não estão incluídos nos planos. E esse tipo de informação é importante a nível local. Também temos a outra parte, qual era a capacidade institucional para integrar a saúde pública com esses aspectos relacionados aos riscos e às ameaças múltiplas, como climáticas, epidemiológicas, e vimos que justamente a informação que está proporcionada é muito pouca. Principalmente na parte de saúde pública, sim, e não é compartilhada, ninguém sabe o que tem que fazer, quais são as ações sociais, quais são as respostas, e que tem que praticamente tem que ir ali ficar cafocando o conhecimento, e isso poderia ser muito mais eficiente. Então, os grupos de trabalho, assim mesmo, não têm um protocolo para poder, então, fazer um intercâmbio de informações e ter uma colaboração interinstitucional estabelecida por protocolo, por mandado legal, que permita justamente estabelecer essa integração, estabelecendo os dados, identificando então quais são as populações mais vulneráveis, ou das populações de maior idade. Obviamente que muitos de nós, nossas cidades têm aí muita limitação na vigilância epidemiológica, e isso não ajuda quando a gente quer entender o que está acontecendo através daquela ótica dessa olhada sobre o assunto de transmissão de doenças. E temos que trabalhar esse assunto, obviamente que temos também o aspecto de qualidade dos dados e a confiança que nós temos para ter a informação que permita justamente fazer uma análise para os assuntos relacionados à saúde. Finalmente, a outra parte, com relação à capacidade adaptativa, principalmente com relação às instituições, os grupos, é a parte da comunidade. Quando a gente trabalha com a comunidade, aí, obviamente, com vocês estão vendo ali a facilitadora, fica muito claro. Às vezes, não fica muito claro qual é o papel. As comunidades não entendem como eles podem ser partícipes nesse processo de questionamentos e questionários para a saúde e para a adaptação. E muitas comunidades, às vezes, conseguem fazer isso, mas não sabem exatamente como, não têm ferramentas, não têm as informações, os processos de comunicação sobre os riscos, os processos de capacitação, de treinamento, são fundamentais, porque, obviamente, que temos aquela parte da visão do risco. Primeiro, está sempre justo aí. A resposta está na comunidade. Eles que têm que saber o que nós sabemos. Então, temos que continuar também aquela parte de adaptação, a parte de planejamento urbano. Claro, as cidades têm muitos grupos, sim, mas simplesmente os objetivos são dispersos. É importante estabelecer o conhecimento local, né, por parte dessas comunidades, por parte dos líderes que estão lá e trabalhando basicamente de uma forma que poderiam ser uma vantagem, uma oportunidade para poder dar continuidade a esse trabalho. Então, com isso, nós conseguimos fazer um mapeamento por assim dizer, esses três sistemas que nós queremos estabelecer, que estão justamente dentro dos sistemas urbanos. O primeiro seria o sistema relacionado diretamente com os municípios, que tem justamente a ver com o planejamento urbano, os assentamentos informais, a partir dos riscos. Às vezes eles não se comunicam com esse segundo sistema, que é o de conhecimento, através do que pode ser feito por parte das universidades e centros como os nossos, que trabalham com desastres, com riscos, para estabelecer aí modelos integrados e também as análises
análises e a metodologia de vulnerabilidade, de risco, avaliação de risco, conceitos específicos, incluindo conhecimento local, claro. E estabelecer justamente essa parte de saber onde existem as ameaças, onde temos problemas de drenagem, onde temos problemas de água estancada. Outro sistema que seria muito positivo nesse tipo de modelo é que justamente queremos fazer a integração de toda essa informação com as doenças não transmissíveis e as transmitidas por vetor e também pela água. E o aspecto nutricional, que é outra coisa muito crítica e deve ser trabalhada em conjunto para que possamos desenvolver atividades de saúde pública que sejam justamente acertadas e de acordo com as necessidades da população. O conhecimento é importante. A comunidade tem que conhecer tudo e, obviamente, o treinamento é importante para que possamos apresentar a informação, e isso é totalmente necessário, é um caminho que vai nos abrir portas para o progresso. Finalmente, para ir fechando, é justamente o seguinte que eu quero falar. Para poder utilizar, então, essa informação sobre a vulnerabilidade para ter, então, sistemas mais resilientes de clima, precisamos fazer a integração da saúde pública com a capacidade institucional, que é essa capacidade adaptativa. Portanto, essa articulação interinstitucional é fundamental, que, obviamente, não acontece porque não está claramente estabelecida nos mandatos. E os municípios trabalham independentes e, às vezes, deixam o assunto de saúde pública por fora. E, apesar de que tudo é relacionado, é determinante. Sem informação, não se pode fazer nada. Compartilhar informação, compartilhar os dados sobre clima, sobre as epidemias, são tão importantes, principalmente quando temos que pensar nas projeções futuras. E, obviamente, fortalecer a vigilância epidemiológica. E, obviamente, os sistemas precoces sobre as epidemias. A importância da integração da saúde pública com a capacidade da sociedade é algo crítico e crucial. É muito importante integrar os grupos mais vulneráveis, que estão justamente na parte de preparo, de prevenção, de recuperação, porque são eles que podem te dizer quais são as necessidades que eles têm. E podemos, então, com isso, organizar a comunidade justamente para poder estabelecer uma estratégia integrada com a cidade, com os municípios, com as secretarias de saúde, com as secretarias que tratam problemas de risco com as comunidades, e esse é um caminho para que possamos chegar a esse processo de adaptação. E com isso, eu interrompo minha apresentação e já estou disposta às dúvidas que tenham. Muito obrigado. Muito obrigada, Mercy. Temos muitas perguntas, nem todas poderemos responder ao vivo, mas eu vou começar, então, com duas perguntas para Karen. A avaliação de vulnerabilidade deve estar baseada na Política Nacional de Clima ou pode ser realizada de forma independente? Essa é uma pergunta. E os passos devem ser abordados em ordem apresentada ou podem ser abordadas em outra ordem? Deixa eu responder, então, a segunda primeiro. E com relação aos passos, eles não necessariamente devem ser seguidos nessa ordem, mas é importante ter, por exemplo, o primeiro passo realizado, que é justamente criar esse contexto, permitir esse contexto, estabelecer quem será a liderança e os protagonistas, os stakeholders, que devem justamente trabalhar de acordo com os resultados, os desfechos climáticos em determinada área. Mas, estabelecendo aí o contexto e, obviamente, o líder, colocando tudo isso em conjunto, vamos fazer o planejamento da avaliação. Isso é muito importante. Esse é o primeiro passo, é crucial. E, logo, a decisão pode ser feita justamente de acordo com, primeiro, avaliar a vulnerabilidade, podemos avaliar as capacidades. Então, os três antes do 2, mas a lógica seria fazer passo a passo, porque estamos construindo coisas um passo a passo. Tem alguns passos que podem ser feitos simultaneamente. Podemos ver primeiro a capacidade, a avaliação de capacidade e a vulnerabilidade também ao mesmo tempo, mas não necessariamente você tem que ficar esperando para terminar, fazer um passo, terminar e começar o segundo. Não, pode ser simultâneo. Mas em termos de processo, se sugere, a sugestão é que qualquer documento se produza seja sugestões e, obviamente, seguindo
com essa sugestão, esse passo, essa via. E a primeira pergunta que você tinha feito é sobre a avaliação em contexto nacional, se pode ser feito assim ou se pode ser individualmente, não é isso? No, si debía Sim, basarse en una não. política Bom, ela nacional vai de repetir clima agora. o se Sim, puede deveria realizar de basear-se em forma uma política independiente. nacional de clima ou se deveria ser realizado de forma independente. Está repetindo a pergunta. A Karen queria confirmar se era essa a pergunta mesmo. E ela diz: o acesso não deve ser feito em uma política nacional. Não, está baseado justamente na tentativa de ver quais são as vulnerabilidades dentro de um determinado setor. Por exemplo, nesse caso estamos vendo justamente o setor de saúde, certo? Então, as políticas nacionais podem existir, obviamente, as políticas nacionais relacionadas à mudança climática. Mas o que acontece é que a informação que você recebe a partir dessas avaliações podem ser alimentadas dentro do nosso documento de estratégias e de políticas. Então, o VNA deve considerar justamente as evidências que são necessárias para poder seguir adiante para o próximo nível com relação ao que falamos sobre a escalabilidade. Com relação ao nível individual, eu não sei qual que a pessoa falou quando ela quis dizer nível individual, eu não entendi muito bem, mas é importante levar em conta que tudo deve estar alinhado, as decisões, o VNA deve ser feito. Então, onde estão as forças? Isso deve ser decidido justamente no início. Então, se vamos fazer um VNA com relação à instalação de atenção à saúde, possível. Mas em uma comunidade em especial, uma área em especial, também pode ser feito dessa forma. Mas ajuda muito com relação à escalabilidade se houver uma política nacional para que tudo seja alinhado. Obrigada. Gracias, Karen. Obrigada, Ahora Karen. voy a Agora, Magali. También eu vou le para voy a Magali. presentar dos Eu vou, preguntas. obviamente, Una, apresentar duas perguntas. Uma é ¿cuánto justamente tiempo se quanto tempo tardaron en demorou crear para vocês y criarem empezar a e trabajar começar a el trabalhar comité de com o crisis y qué comitê de crise? necesitaron E o que vocês para necessitaram hacerlo? para fazer Y isso? otra E a segunda pergunta relacionada, está ¿hay ya relacionada una à estrategia existência municipal de ou não de uma gobernanza, estratégia coordinación municipal, algum tipo de interinstitucional y correlação territorial institucional, que ya intersetorial, puede que já coordinar possa ser respuestas como las de este estar caso? coordenando respostas, como neste caso. É, iniciou, e sim, é uma estratégia da Prefeitura do município de São Paulo. Começou em 2023, quando a gente teve as altas temperaturas, as maiores temperaturas. Então, lá em 2023, a gente começou com a operação altas temperaturas. Em 2024, por conta de vários fenômenos, como os da queimadas, porque a gente teve baixa umidade, queimadas, se montou esse comitê de crise. O comitê de crise montou na Secretaria Municipal de Saúde. Quem coordenava era o secretário municipal de saúde, junto com o secretário municipal do Verde e Meio Ambiente. Várias secretarias participam desse comitê. Esse comitê ele foi instituído em 2024, ficou todo o tempo que houve as altas temperaturas aqui no município, e a gente tem as portarias, mas ele não está montado. Acho que assim, toda vez que a gente for acionado pelo Centro de Emergências Climáticas, que nós vamos ter ondas de calor, esse comitê ele provavelmente vai ser montado, mas não ficou estipulado a equipe que vai trabalhar ou como vai se trabalhar. Ele vai ser montado sempre que for necessário. Acho que eu respondi as duas. Sí, muchas gracias. Muy sucinto y preciso. Mercy, también dos preguntas para ti. Una es, ¿qué Mercy, programa uma para você. se usaron para Foi hacer muito esos sucinta a mapas sua y si resposta. se Muito obrigado, necesita Magali. algún tipo de Mercy, entrenamiento? quais programas Y vocês la utilizaram otra para esses mapas? Que sobre el tipo de alerta treinamento verde, donde é se necessário? E a basó outra en coisa, un caso sobre de o alerta verde, 34 grados, pero en principalmente Chile com es relação 32 à grados y temperatura querían saber 34, por no qué hay Chile é esa 32 diferencia. graus. Então, eu queria saber por que tem Ya. essa diferença de temperaturas. A ver, vamos con la parte de Bom, vamos então vulnerabilidad com a parte de operativa. vulnerabilidade Pienso que esa operativa. es una Eu herramienta acho que muy essa importante para ferramenta é muito trabajarlo importante para con poder trabalhar, tanto então, los ministerios de tanto salud no desde aspecto de las Ministério da ciudades
saúde, como também nos municípios, as cidades, os municípios têm que trabalhar na parte de planejamento e mapeamento territorial, ou seja, com muito detalhe, bem fino esse mapeamento. E obviamente que a gente tem que conhecer muito bem todos os territórios urbanos, assim que a gente chama aqui no nosso país. Com esse sistema de informação geográfica, a gente utilizou um sistema aberto, nesse caso que é o CRIE, que é um sistema aberto, e a vantagem é que essa informação, de acordo com o censo que nós temos, obviamente todos os países têm o censo, podem ser descarregadas, fazer o download até nível de quarteirão. Veja só, a Redatam permite que a gente trabalhe basicamente com todas as variáveis da área. A geografia, a educação, tecnologia existente nesses bairros, tipo de casas, habitações, né, moradias, e de tal forma que todas as cidades podem ter essa análise de vulnerabilidade, pelo menos com esses dados, para, no início, para que depois possamos validar com a informação local. Obviamente que já aconteceu, que muitos desses dados que nós temos apresentam inconsistências com a realidade local. Essa é a primeira coisa. E com relação à temperatura, obviamente que isso vai depender da adaptação individual de cada um dos sistemas humanos que nós temos. Então, obviamente que pode ser que 32 graus para uma região seja suficiente, para outro, talvez pudesse já acontecer aí algum tipo de mortalidade para algum tipo de população ou para outro tipo de população. Então, a gente tem que considerar isso muito bem. E outras, uma vez mais, quais são as vulnerabilidades de determinados grupos específicos? Essas vulnerabilidades diferenciadas não é a mesma coisa para uma pessoa de 70 anos, 80 anos, que para uma pessoa de 40 ou 50 anos. Então, a vulnerabilidade é diferente. Ou então, crianças ou pessoas que têm algum tipo de comorbidade. Então, portanto, existem esses patamares para poder estabelecer aqueles alarmes, que deveria isso, obviamente, ser trabalhado com determinados aspectos relacionados à situação local. No nosso caso, no Equador, que nós temos aí três regiões diferentes no Equador, a gente nunca poderia usar a mesma coisa, porque tem o altiplano, porque a gente tem o pessoal das costas e tem o pessoal da região amazônica. Então, temos que trabalhar, então, com essa variabilidade de clima, a parte de epidemiologia, para poder estabelecer, então, quais são os aspectos. E isso significa a capacidade. É aí, justamente, como nós trabalhamos. Muchas gracias. Tengo una pregunta adicional para Karen. Obrigado. Uma pergunta Una adicional para persona Karen pregunta si agora. los riesgos se Alguém calculan pergunta se os durante riscos são cálculos de calculados vulnerabilidad, diante de um exposición cálculo y de capacidad de vulnerabilidade, adaptación. exposição e ¿Por qué capacidade de los riesgos adaptação. Por se quê? abordan de manera Porque os separada? riscos, porque aqueles riscos são separadamente abordados. É que eu não entendi a pergunta que foi Creo interpretada que lo para que se refiere inglês es aqui. que Eu para acho que a pessoa se refere ao fato de identificar un riesgo que usando el você cálculo de identifica um risco, coeficiente você de faz um riesgo, cálculo da avaliação tienes do risco, diferentes aí indicadores, você terá diferentes pero indicadores. después Porém, los riesgos son depois, os abordados riscos são no abordados por el indicador compartido não entre com base riesgos, sino nos cada indicadores riesgo compartilhados entre os riscos, individualmente. mas cada risco individualmente é que é No sé avaliado. si Eu es acho que não sei una pregunta se é que uma se pueda pergunta que responder de possa esa ser manera. respondida ou não, não é? Talvez por isso você não. Não, desculpe, não consegui, não consigo entender, não. Eu posso procurar interpretar isso, né? O que a pergunta é a seguinte: se no caso de múltiplas ameaças, talvez seja isso, o que nós chamamos de múltiplos riscos ou riscos múltiplos. Então, a mesma comunidade pode estar exposta ao calor, a enchentes, deslizamento de terra e epidemias. E é verdade, às vezes, não é? Dependendo do nosso interesse, nós vamos de repente trabalhar somente no tema das enchentes ou inundações. Quer dizer, nós fazemos isso. Muitas vezes nós usamos somente o tema das inundações, mas quando, no caso da Covid, o que nós percebemos foi que muitas áreas que eram vulneráveis para a parte das enchentes também eram, ao mesmo tempo, vulneráveis à Covid. E uma coisa interessante que nós descobrimos ali é que naquelas áreas que eram as mais vulneráveis em termos sociais, eram aquelas de maior violência, de maior nível de perigo. Isso ficou muito claro, né? Nas nossas cidades, a cidade de Durã é a mais violenta do país e né, saltava aos olhos aqueles lugares onde nós tínhamos conflito. Então, a análise da vulnerabilidade ela é reveladora de muitas coisas do sistema, mas tudo isso terá que ser validado com base no conhecimento local, porque os dados não dizem tudo, é necessário ter um contexto Gracias, específico. Mercy. Otra pregunta Obrigada, para Mercy. Karen, ahora Outra sí. pergunta para Karen, Hay agora vamos preguntas ver. sobre cuánto se tarda el paso Qual o tempo 2 que leva para chegar ao passo de, 2 da de la sua evaluación de proposta, né, da vulnerabilidad, avaliação de vulnerabilidade? cómo
e tudo mais. Como é que eu posso envolver diferentes governos? Você tem experiência com diferentes modelos da região? Você teria algum exemplo concreto que poderia ser útil para os nossos participantes aqui que querem saber sobre a questão dos prazos para passar de uma etapa a outra, daquelas 6 que você mostrou? Sim, como eu havia dito mais cedo, esse tempo varia, né? Não existe um intervalo de tempo específico em que isso possa ocorrer. Alguns, como Mercy mencionou, vai depender do tamanho da área, da dimensão da área em si, da complexidade da área e tudo mais. Não é? Por exemplo, esse número pode levar de 3 a 4 meses de uma etapa para outra. Eu diria, em média, 3, 4 meses para realizar um VIA. Ou seja, se você tiver os recursos necessários para implementar aquele passo, e depois em termos de envolver os diferentes setores, os diferentes grupos, é diferente por exemplo, esse tipo de resultado ocorre em nível nacional e muitas vezes em nível subnacional, né? Com o Ministério da Saúde liderando isso, em primeiro lugar, em alguns exemplos, muitas vezes já estão estabelecidos no país vários comitês intersetoriais ou multissetoriais que estão lidando com questões de saúde. Eu acho que um caminho de entrada para isso seria nas situações em que você tem um comitê que já foi criado, que é voltado, por exemplo, para a resposta aos desastres ou coisas assim. Geralmente é mais fácil interfacear com esse tipo de comitê que já foi criado. Mas se você for tentar criar comitê por comitê, com as mesmas pessoas e tudo mais, talvez dificulte um pouco mais. Nós tentamos trabalhar em vários países com os comitês que já existem. Daí você começa o processo de conscientização, de ampliação da conscientização, não é? Você trabalha junto com o Ministério da Saúde para fins de conscientização também. Então, logo o Ministério da Saúde está a bordo, está trabalhando, porque eles têm que ser convencidos da importância da mudança climática e a saúde ao fazer essas avaliações, então eles podem interfacear com outros setores também. Essa tem sido, ou pelo menos uma das fórmulas que tem funcionado até agora. Obrigado. Gracias, Karen. Una última Obrigada, pregunta Karina. Uma última técnica para pergunta Magali. técnica para Alguém Magali. puso por que existe un Doutora mayor Magali, riesgo para por los que existe adultos um más maior vulnerables risco si el para a índice saúde de com calor baixa es umidade más se o índice de peligroso con calor alta é humedad? ainda mais perigoso com alta umidade? A senhora responde isso? Além dos riscos de queimada com a baixa umidade, né? A gente tem maior risco de queimadas. A gente também tem os problemas respiratórios, né? Então, além de tudo isso, além de ter os problemas por conta das altas temperaturas, a gente tem os problemas respiratórios. E aí, por isso, a alta temperatura, ela está diretamente ligada à umidade. Então, no nosso caso, o risco, e seguindo, né, o que o Instituto de Meteorologia preconiza, por conta das temperaturas, e também eles falam que está ligado diretamente à umidade, mas os riscos são maiores por conta desses problemas respiratórios e por conta dos riscos de queimadas. E aí foi o que eu falei que aconteceu com a gente aqui em São Paulo no ano passado, né? A gente teve uma baixa umidade, uma alta temperatura, então teve mais queimadas, e não só no nosso município, no Brasil como um todo, né? E a gente teve muito mais problemas respiratórios, que foi quando a gente, até aquele gráfico que eu mostrei por último, acabei mostrando correndo, acaba sinalizando que a gente teve um aumento, né, de problemas respiratórios, de doenças respiratórias. Muchas gracias. Afortunadamente, todas las Obrigada. diapositivas van a estar Felizmente, todos disponibles os slides para estarão nuestros disponibilizados, participantes en serão las dos disponibilizados para os partes del nossos curso. participantes, não é? Los Todo o material do participantes curso será revisar las distribuído e eles preguntas y poderão preguntar revisar os dados com más mais detalle. atenção, Les com mais, agradecemos não é, muchísimo cuidados e com a mais detalhes. tres panelistas, Agradecemos muito às a nossas todas 3 las personas que se painelistas, unieron el día de agradecemos a hoy todas as y les muitas invitamos pessoas el que se uniram próximo conosco hoje e martes a convidamos vocês seguir para a con la próxima sesión 4, terça-feira que es la para parte continuarmos com a 2 sessão 4, que de tem a ver com a este parte tema sobre 2 enfoques para deste guiar la assunto adaptación en salud. sobre a questão da Muchísimas gracias ampliação da nuevamente, adaptação na área de Karen. saúde. Muito Karen, obrigado buenas novamente. tardes. Tenha um excelente restante do dia de hoje. Obrigado.